Olá, gente. Shalom, shalom a todos. Estamos iniciando então nossa aula de hoje. Começando então nossa aula de hoje. Parece que o som não está muito bom. Vou dar uma olhadinha aqui rapidinho. Tá, pessoal? Deixa eu ver o que é. Som. Som. Acho que o som agora vai melhorar. Acho que o som agora vai melhorar. Só um momento. Ok, então vamos iniciar nossa aula de hoje. Começando então nossa aula de número 10 da disciplina Avodá, entrando na nossa aula de número 10, estamos trabalhando a respeito da 10ª ramificação, da 30ª ramificação da lei de Avodá Zará, conforme nós explicamos lá no comecinho. A Avodá Zará, ela não somente vai levar em consideração é, aquilo que é adoração a imagens, a estátuas. A Vodazará é um sentido muito amplo. Então, dentro desse sentido mais amplo, a Vodazará, ela também leva em consideração a própria prática de tudo aquilo que não foi ordenado, ou até mesmo aquilo que foi proibido e a pessoa pratica aquilo. Então, aqui nós temos duas formas de entender isso. Então, a Vodazará é isso. Aquilo que é proibido e a pessoa vai lá e pratica, ou aquilo que Hashem ele não ordenou e a pessoa vai lá e pratica aquele ato que não foi ordenado, sob forma alguma. E isso, é claro, estamos falando dentro do relacionamento do ser humano para com a espiritualidade dele. Porque a espiritualidade, o rito, o culto, o serviço, a adoração, como queiram chamar, ele tem regras prescritas já desde da escritura sagrada, né? Ou seja, da Torá e com as mitzvot, a forma correta. Por quê? Porque a pessoa que, na verdade, de fato, a pessoa que ela foi Hashem que ordenou ao ser humano a forma que foi ele que requeriu essa adoração, correto? Então, nada mais justo do que o próprio Criador ele já colocar as regras pela qual ele quer ser servido. Isso é chamado princípio regulador do culto. Sim, princípio regulador do serviço a Deus. Ou seja, é o próprio Criador que define o parâmetro que ele quer ser servido. Então, é necessário entendermos sobre essas partes, ok? Legal. Então, e começamos a ver algumas aulas atrás sobre as proibições que são relacionadas à feitiçaria. Existem várias formas de feitiços, correto? Várias formas de feitiços. Existem feitiços de todo quanto é jeito, de tudo de maneira. E vimos que essas feitiçarias elas são classificadas em Id, ou seja, em Ov, em Idori
na clarividência, na adivinhação chamada de adivinhação pelos astros. Depois vimos também a respeito do presságios, vimos também de encantamentos, de feitiçarias, a feitiçaria propriamente dita, sendo que todas são feitiçarias ali, e da necromancia. E desde a aula passada, começamos a falar a respeito de qual tipo de Avodazará. Desde a aula passada, começamos então a falar sobre o tipo de Avodazará conhecido então como Idoni. E vimos que esse Idoni, a prática do Idonita, é uma prática que remonta à ideia do xamanismo, né? Do xamanismo. Xamanismo que é muito comum em algumas áreas ainda do Brasil, em alguns lugares ainda. Por exemplo, existe um tal de um rito chamado o culto de Santo Daime. Já ouviram falar? É um chá que as pessoas tomam e com esse chá ele provoca alucinações. É um alucinógeno. E as pessoas dizem que entram em transe naqueles momentos ali. Às vezes transe, viajam mundos superiores, voltam ao normal. Isso é uma espécie de xamanismo. E isso também ela entra em consideração com o tipo de fé Wicca também. É um outro tipo de xamanismo. Então, o xamanismo ele é muito presente ainda, por mais que as pessoas tentam pensar que isso é uma coisa lá, muitos séculos atrás. No entanto, ainda existem vários tipos de práticas modernas, da qual remonta às práticas conhecidas até então como xamanismo. E, obviamente, como vimos na aula passada, é proibido a pessoa ela estar praticando isso. A prática em si, ela seria pautada como um tipo de culto a uma outra força além de Hashem. E esse tipo de culto é proibido, sim, pelas 7 leis universais, é proibido esse tipo de culto, porque as 7 leis, lei diz que somente podemos nos conectar com Hashem e com ninguém mais além de Hashem. Somente Hashem, uno e único. Então, qualquer tipo de conexão que vá além de Hashem é uma conexão que nega o princípio da unicidade de Deus. Por quê? Se a unicidade de Deus é algo tão presente, e se a unicidade de Deus é algo tão evidente, a pessoa que, por exemplo, ela acaba cultuando outros astros, outras forças, outros espíritos, ou acaba dependendo da ação deles, essa pessoa acaba fazendo o quê? Acaba depositando a sua confiança, que deveria ser a Hashem, o uno e único, a essa força. Então, por isso, temos que ter uma consideração muito importante sobre esse fato. Legal, gente. Então, vamos lá. Vamos lá, então. Nós estamos, então, nessa 10ª ramificação, aliás, nessa 10ª aula, que vai lidar com a 30ª ramificação, que hoje a proibição que vai ser levada em consideração é a de você participar desses tipos de reuniões, não somente de adorar, de cultuar, de invocar essas forças, mas você somente está participando ali, somente está ali no meio, também isso faz de você uma pessoa ligada a esse tipo de rito. Então, nós somos proibidos sobre esse ato. A referência ela se encontra lá em Devarim, capítulo 18, versículo 10, versículo 11. Não se achará entre ti um feiticeiro de ídola, né? Ou seja, alguém que recorra a esse tipo de feitiçaria, é proibido. Tudo aqui nós aprendemos que nós não devemos consultar o praticante do culto chamado de ídolo, ou o xamã em si,
né? Aquela pessoa que tem aquela liderança, que invoca forças da natureza, e nós não devemos consultá-lo. Não somente a pessoa invocar, mas também o ato de consultar é proibido. Isso combinaria um antigo ritual conhecido de adivinhação e consulta aos espíritos. A prática deste culto são descritas na ramificação anterior, da qual nós falamos. O que ele faz? Ele queima incenso, ele coloca o osso de um pássaro chamado ídua na boca, e ele entra em transe. Antes de entrar em transe, ele tem tipo como se estivesse tendo um ataque epilético. Ele começa a se contorcer todo. E, ao levantar, ele começa a fazer predições sobre o futuro e responder perguntas, dizendo que essas respostas que ele está trazendo provém, da verdade, da força que ele está consultando, do espírito que ele está consultando. Então, essa prática aí é uma prática totalmente proibida. Mas não somente praticar, mas consultar esse praticante. Consultar esse sacerdote, líder espiritual, que faz esse tipo de ato, também é proibido. Também é proibido. Ok? Hoje nós sabemos, como falamos anteriormente, é proibido pelas mãos dos céus. Então vamos entrar aqui na ramificação, aliás, na explicação que o Sefer Hinur vai dar sobre esse ato. Sefer Hinur número 514 vai dizer que não peçamos a um ídone, e essa questão é um feiticeiro que coloca um osso de um animal cujo nome é ídoa em sua boca, e esse osso fala por meio da magia. E em relação a este animal, cujo nome é ídoa, eu vi um livro dos Geonim, as autoridades pós-talmúdicas iniciais, tá? Que Urashi fala também na Mishnah Kilai 8.5, que ele cresce com um grande cordão que sai do solo, semelhante ao cordão de abóboras. Uma forma é como a forma de um homem em tudo, no rosto, no corpo, nas mãos e nos pés, e está conectado ao cordão do umbigo. E nenhuma criatura pode se aproximar do comprimento do cordão, pois ele passa ao redor dele como um comprimento do cordão e devora tudo que pode alcançar. E quando os sábios, e quando eles, né, aliás, vêm caçá-lo, eles atiram flechas em sua corda até que ela seja separada, então ele morre imediatamente. E no Talmud de Jerusalém, que lá em 8.4, os sábios de bendita memória disseram que a explicação, pois sua aliança será com as rochas do campo, Jó 5.23, é um homem da montanha e vive de seu umbigo, e se o umbigo for separado, ele não vive. Então a ideia é o seguinte, a ideia é que esses praticantes, tá? A pessoa que praticava, ela não era uma pessoa muito normal, não era um ser humano. Ele, na verdade, era uma pessoa que tinha uma vida presa ao solo, ou seja, do umbigo dele saiu um cordão umbilical que prendia ao solo. E então esse ser ele era invocado pelos sacerdotes para que pudesse trazer respostas a respeito do futuro, previsões. Existem algumas classes de alguns seres chamados Shindalet. Esse ser ele possui duas letras do nome divino, a letra Shin e a letra Dalet. Esse ser ele ganhou um poder especial de testar os seres humanos.
sobre a fé deles. E ele, então, ele traz vários tipos de práticas que vão trazer, vão trazer medo nas pessoas, mas ao mesmo tempo também trarão, digamos assim, dúvidas na cabeça, para ver se as pessoas realmente elas seguem de fato de verdade e conseguem vencer esse teste. Então, esses são chamados Shindad. Eles têm esse propósito de testar seres humanos. Ok? Então é muito interessante mesmo. E aí, os sábios vão dizer o seguinte: que a raiz desse mandamento e todo o seu conteúdo, no que diz respeito às suas leis e obrigações, é como o conteúdo do mandamento de Ov, que escrevemos adjacentemente. Então, daqui o Severino vai deixando bem claro que seguir ou tirar conclusões ou fazer questionamento ou apresentar perguntas ou então estar participando de sessões dirigidas por esse tipo de culto, esse tipo de rito, é totalmente proibido, porque a pessoa vai ficar envolvida com aquela espiritualidade, e como falamos anteriormente, esse nível de espiritualidade, ele suga a vitalidade das pessoas envolvidas naquilo. Porque nada é por acaso e nada é de graça. Logo, se essa força ela dá o poder nas pessoas predizerem um futuro, ainda que seja um futuro breve, essa é a diferença. Qual é a diferença entre a feitiçaria e a profecia verdadeira? A diferença ela está principalmente porque a profecia ela consegue prever acontecimentos de longo prazo, enquanto a adivinhação ela só consegue prever acontecimentos a curto prazo. Entenderam? Vocês vão ver que todas no período de 1 ano e meio, 2 anos, ninguém fala o que vai acontecer daqui a 100 anos, daqui a 1000 anos, né? No entanto, o profeta consegue fazer isso. A gente vê isso, os profetas do Taná conseguindo. Então, a, a espiritualidade negativa, ela traz os seus problemas, né? Ela traz os seus defeitos. A espiritualidade positiva, ela consegue avançar acima de uma linha que transpõe tempo e transpõe espaço. Por quê? Ela vem canalizada diretamente do Criador. Essa é a diferença que nós temos aqui. Legal. Como nós vimos ontem, Talmud Bavili, Tratado Sanedrim, página 56b, vai trazer que nós somos proibidos de todas essas práticas aqui. O Rabi Yosef, ele diz o seguinte, que com relação a todo tipo de feitiçaria, que é declarado na passagem sobre feitiçaria, é proibido para um descendente de Noé se envolver nela. Isso é derivado dos versículos: quando você entrar na terra que o Eterno, seu Deus, lhe dá, você não aprenderá a fazer como as abominações dessas nações. Não será encontrado entre vocês alguém que faça seu filho ou sua filha passar pelo fogo, um adivinho de tempos, um encantador, um bruxo, um OV, né? Ou alguém que consulte um necromante e um feiticeiro chamado OV, ou dirija perguntas aos mortos, pois quem faz essas coisas é uma abominação ao Eterno. Por causa dessas abominações, o Eterno, seu Deus, os está expulsando de diante de vós, conforme Deuteronômio 18, versículo 9 até o versículo 12, nós vemos isso.
Evidentemente, os cananeus foram punidos por essas práticas, e como Deus não os teria punido por uma ação, a menos que ele primeiro tivesse proibido. Essas práticas são claramente proibidas aos gentios. Então, nós somos também proibidos de abominações. O que é uma abominação? Uma abominação são todas essas práticas ligadas à prática da feitiçaria. São práticas que, como falamos, ela consegue sugar, roubar essa força, ela se alimenta da vitalidade das pessoas. Então, uma pessoa que ganha essa força, que realmente ganha esse talento especial de predizer o futuro, ou de invocar espíritos, ou de usar feitiçaria, ela está praticamente sendo, né, sugada por todas essas forças impuras, como nós dissemos na aula anterior. O Rambam, então, no Mishneh Torah, ele traz também lá no Sefer Shoftim, lá em Leis de Reis, capítulo 9, alahá número 2, que também é aquela pessoa que pratica o rito específico sobre isso, ela estaria, então, sendo envolvida diretamente nessa prática. E não somente isso, ele também vai dizer que tudo aquilo que é proibido a respeito dessa prática é proibido para todas as pessoas, todos os seres humanos. Logo, invocar é como se a pessoa estivesse negando que Hashem é o Senhor absoluto de tudo. Então, por isso, essa negação é uma negação da onipresença de Deus, mas é uma negação da onisciência de Deus. Então, a pessoa negando a onisciência está negando um atributo importante de Deus, que Deus governa e controla passado, presente e futuro. Então, está negando que esse tipo de força aqui da qual nós estamos falando, o Hashem, o poder todo-poderoso, né? Ele pode conseguir dirigir você em segurança. E, por isso, essas práticas ligadas à adivinhação são tão proibidas também, porque é uma negação do Todo-Poderoso, do Criador. Então, pessoal, agora estaremos abrindo para perguntas. Quem tiver alguma pergunta, só digitar aqui no chat no YouTube que eu estarei respondendo. Estou vendo que estamos aqui com José Carlos Garcia Santos, está conosco. Shalom, José Carlos. O Elaido Silva está conosco. A Valdeli também está conosco. E assim, nós estamos todos aqui. E estamos aí, agora são 19h35, quando for 19h40, estarei encerrando o bloco de perguntas. São 5 minutinhos para você estar fazendo a sua pergunta, ok? Lembrando que eu passei para vocês uma atividade. A atividade que eu passei hoje, você pode me entregar até a próxima quinta-feira. Pode estar entregando, então, até a próxima quinta-feira. A atividade de número atividade de número 9, né? Depois eu vou passar a atividade número 10, que você vai ter também 7 dias para poder entregá-la. Lembrando que todos os alunos que alcançarem 70% de aproveitamento estarão avançando para a próxima disciplina. Ainda estamos na aula 9, são um total de 20 aulas nessa disciplina. Aliás, estamos na aula 10, são um total de 20 aulas. Na próxima semana nós teremos a aula 11, aula 12, aula 13, aula 14 e aula 15. E na outra, aula 16, 17, 18, 19 e 20. Completando assim as 20 aulas dessa disciplina. E os aprovados, eles avançarão para a próxima disciplina, que vai ser a disciplina para a qual nós estaremos trabalhando, vai ser Bihat Hashem. Isso, a disciplina Bihat Hashem vai ser a próxima.
Então, pessoal, alguma dúvida? Tudo ok? Todos entenderam direitinho? Se tiverem alguma dúvida, só falar. Em relação àqueles que praticam também o kardecismo, o Alan está perguntando aqui. Sim, os praticantes do kardecismo também estão vinculados à proibição anterior, que é a proibição conhecida como OV, não ídone, tá? A ídone é somente em relação ao xamanismo, enquanto o OV é em relação ao contato com os espíritos mesmo, o espiritismo. Então entraria nessa classe anterior. Então, gente, esse foi o nosso bloco de perguntas de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês. Então, vimos na nossa aula de hoje sobre a proibição de consultar ídone e vimos que essa ramificação, ela tem como referência Deuteronômio 18, 10, 11. Não se achará entre ti um feiticeiro de ídolo. Vimos também que a proibição ela consiste em consultar um praticante do culto chamado ídolo, que é um antigo ritual que combina idolatria e adivinhação, para consultar espíritos. E essas práticas, desde o culto descritas na ramificação anterior, que torna o praticante passível, então, pela responsabilidade da transgressão. Essa ramificação, ela proíbe também consultar, conforme nós vimos na aula de hoje. A esse respeito, o Sefer Hinuri número 514 comprova isso, como também o Talmud Baveli Tratado Sanedrim, página 56b, e também o Mishneh Torah Ilihot Melahim 9.2. Essa então foi a nossa aula de hoje. Foi muito bom estar aqui com vocês, que achei que você nos dá muitas bênçãos. Uma ótima noite. Shalom, shalom a todos.